abençoar cada um dos nossos dias, liberando nosso pensamento, toda energia negativa que por acaso estiver, possa ser levada para o espaço, e que a equipe de Nossa possa transformar essas energias em energias boas, devolvendo para nós em forma das cores do arco-íris, que a gente possa receber novamente essas energias, assim como a purificação da água para o remédio que levamos para nossas casas, em nome do Cristo, Jesus de Deus, da caridade. Estamos iniciando trabalhos dessa quarta-feira, dia 22 de março de 2016. Nosso irmão Rodrigo fará a explanação para nós da Allan Kardec, de todos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Manuel. É sempre um prazer estar dividindo esses momentos com vocês. Mas eu quero iniciar porque acredito que propor para vocês, na verdade, ou melhor, não seria propor, seria avisar. Hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer o nosso trabalho, a forma que a gente trabalha, um pouquinho diferente de como a gente faz. Um pouquinho diferente, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu acho que eu devo para vocês essa explicação. Por quê? Porque a gente vem aqui todo mês sempre, a gente já é de casa, muitos daqui já acompanham a gente, daqui a pouco vão perceber que a gente costuma fazer o trabalho, a gente propõe um raciocínio, as nossas palestras elas geralmente são da mesma forma. A gente propõe um raciocínio, a gente faz um link com o Evangelho, a gente busca a aplicação disso para o início, para o dia, para o cotidiano, e daí a gente faz um fechamento com a palavra. Hoje a gente não vai fazer assim. Hoje a gente vai só filosofar. A minha ideia é encerrar hoje a exposição da noite com dúvida, com indagação, com questionamento. E que cada um vai fazer o seu fechamento com a sua autoanálise própria de si. E como a gente vai propor esse questionamento de filosofia, é questionar. Filosofia é raciocinar. Filosofia é o objeto, é a atitude de reflexionar. E espiritismo, antes de qualquer coisa, é filosofia. Com base científica, sim. Com questões morais religiosas, resultados morais religiosos, sim. Mas antes de qualquer coisa, é filosofia. E nada melhor do que a gente iniciar isso. Então, falando, quem sabe, daquele que é o principal filósofo que nós temos enquanto coletividade, como nós, no nosso órgão que nós estamos, que é Sócrates. Os escritos de Platão e Xenofonte dão conta que Sócrates esteve uma vez na sua vida, enquanto encarnado, no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um oráculo que existia numa caverna subterrânea no templo de Apolo, na cidade de Delfos, da Grécia Antiga. Era um templo, era uma cidade que era conhecida como o umbigo do mundo. Dizia a mitologia grega da época que Zeus, querendo saber onde é que ficava o ponto exato no meio do mundo, lançou duas águias, uma para o sul, uma para o norte, e elas se encontraram, as águias, naquele local onde era Delfos, que significa o umbigo do mundo para aquela sociedade, para os gregos da Grécia clássica. Lá havia um oráculo. Esse oráculo funcionava mais ou menos da seguinte forma, só para curiosidade. Havia uma caverna, nessa caverna tinha algumas brechas na pedra, algumas fendas, de lá sopravam alguns gases, as pessoas que respiravam aqueles gases ficavam inebriadas e tinham acesso a um oráculo, falavam, profetizavam, adivinhavam as coisas. Não é nada de estranho isso, certo? Nada de estranho. Até hoje, século XXI, algumas crenças xamânicas se valem de alguns chás, de algumas ervas, de alguns cogumelos para entrar num ambiente como se fosse inebriados e assim
dizem eles que eles conseguem acessar a Deus, acessar as divindades, acessar os espíritos. Aquele gás que soprava da fenda dava para a pitonisa, que era uma mulher escolhida entre tantas, que tinha o dom de, assim, entrava naquilo que nós conhecemos como transe mediúnico e ela profetizava. Só para fim de curiosidade. Lá então foi erguido um templo, o templo de Apolo, que viveu o seu auge entre o século 4 e 6 a.C., e que vários reis, vários poderosos, várias pessoas iam até lá para consultar a pitonisa, consultar o oráculo e tomassem as suas decisões. Viveu o auge. E dizem que Sócrates foi uma vez em vida até lá. Quando ele iniciava a sua jornada filosófica, ele já tinha a ideia de que seria um pensador, de que seria um educador por essência. Ele vai até o oráculo e lá, nas portas do templo, talhado numa pedra, existiam algumas citações de alguns sábios da antiguidade, de alguns sábios que lá estavam. Porque a pitonisa tinha o transe, trazia a mensagem, e os sábios do templo interpretavam a mensagem. Era assim que funcionava. Então, percebam, nada diferente do que uma reunião mediúnica dos dias atuais. Nada diferente. A gente coloca certos mistérios nisso. Não, nada disso. E lá, esses sábios entalharam na pedra a seguinte frase: conhece a ti mesmo. Sócrates, ao entrar no templo, se detém diante daquela frase e ele passa a usar aquela frase como um dos seus mantras durante a sua vida como educador, como filósofo. Assim como diante da pitonisa, a pitonisa diz, o oráculo diz que estava diante do homem mais sábio do mundo. E ele questiona porque tinha por mantra de que era um ignorante, só sei que nada sei. E a pitonisa responde, por saber isso, já é mais sábio do que todos os outros que passaram por aqui. Que todos eles apregoavam a sua sabedoria, a sua inteligência. E ele, que não sabia nada, era um ignorante, só sei que nada sei. E por isso a pitonisa disse que era o homem mais sábio. Ele se vale de algumas dessas frases, mas o conhece a ti mesmo é como se ele tivesse colocado um mantra através da sua vida. Porque ele propunha aos seus discípulos, aos jovens que o seguiam, às pessoas que ele educava, assim como toda a população, porque Sócrates era diferente dos outros sofistas. Os sofistas da época eram os sábios da época, que cobravam para ensinar. E foi justamente o hábito diferente de Sócrates que acabou levando ele à prisão e a ser condenado à morte. Porque ele acreditava que, como se sentia um ignorante que não sabia nada, ele não podia vender o que ele sabia. Então ele andava pelo mercado público de Atenas conversando com as pessoas. E na conversa ele fazia as pessoas começar a duvidar daquilo que elas acreditavam. Ele começava a levar esse digamos assim, esse método se deu o nome de maiêutica, maiêutica socrática. O que é maiêutica? Maiêutica é parto. Maieuto é parto. A mãe de Sócrates era parteira. E ele, uma vez, ao acompanhar sua mãe, vendo sua mãe fazer o parto de uma criança, de uma mulher, ele percebe, se minha mãe não é a mãe da criança, tampouco não é a criança, ela não vai criar aquela criança, ela não vai amamentar aquela criança. Porém, se não fosse minha mãe tirar aquela criança de dentro da mulher, nenhum dos dois viveria. Então ele diz assim, como minha mãe era uma parteira, eu quero ser um parteiro de ideias. Tirar a ideia que já existe dentro da pessoa, de dentro da pessoa, para que aquilo floresça, para que aquilo prospere. Então ele dá o nome disso de maiêutica, maiêutica socrática, de ficar perguntando para as pessoas, questionando as pessoas, para que as pessoas passassem a questionar aquilo que elas têm como verdade absoluta. E no momento que as pessoas começam a perceber que aquilo que elas acreditavam ferrenhamente deveria ser questionado, ele começa a falar assim, conhece a ti mesmo. Volta o teu olhar a ti. Conhece a ti mesmo, te conhece. E Sócrates, fazendo isso, ele dividiu a filosofia da época entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Por quê? Porque antes
Os pensadores, os filósofos se preocupavam com as questões da natureza, tentar explicar como era o mundo. E Sócrates faz tudo se voltar para dentro da pessoa. Passa a falar de ética, de moral, de certo e errado, de como a pessoa deve agir, como a pessoa deve pensar, como deve ser seus atos. Conhece a ti mesmo. Sócrates se vale dessa frase de um sábio da antiguidade para fazer a pessoa questionar acerca de si própria. Se questionar, se olhar, se analisar, tentar se entender, tentar entender por que age assim, por que faz assim, como as coisas são. Não obstante o que o filósofo, não obstante essa frase de Sócrates, Allan Kardec, ainda professor Rivail, na França do século XIX, ele fazendo o trabalho de codificação daquilo que viria a ser a doutrina espírita, ele em algum momento ele percebe, e ele, enquanto intelectual, já defendia que a filosofia de Sócrates e Platão era um incipiente, um início, digamos, o método precursor do que deveria ser o cristianismo do Cristo. O professor Rivail, entrevistando os espíritos, fazendo as perguntas aos espíritos que se manifestavam, ele começa a perceber que, invariavelmente, seu trabalho se desaguaria para a questão moral. Não era uma novidade. A França daquela época era uma efervescência intelectual. Vários pensadores, vários filósofos, vários sociólogos, economistas, pessoas de grande poder intelectual estavam ali naquele momento da nossa civilização, naquele momento da nossa sociedade, coabitando, interagindo, pensando, formando teorias, tentando explicar a vida como era e tentando vislumbrar um mundo melhor do que aquele que viria ser, daquele que eles tinham. E a questão moral, ela tinha algo principal naquelas cogitações. Professor Rivail, ainda professor Rivail, depois ele usa a alcunha de Allan Kardec, ele era um estudioso de Immanuel Kant, um filósofo que falava da moral categórica, e para usar a moral categórica falava do Cristo, falava de Sócrates também. E dizia que o homem tem que ser melhor, a busca do homem deve ser evoluir, o homem precisa ampliar a sua percepção moral. E sabendo isso, percebendo que a certo momento as suas perguntas invariavelmente iriam desaguar para esse lado, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Essa pergunta está posicionada no livro dos Espíritos como a pergunta 919. E a pergunta 919, eu peço licença para vocês para ler a resposta dos Espíritos. Questão 919. Kardec assim indaga os Espíritos superiores. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Qual o meio prático e mais eficaz? Dias atrás, eu estava numa discussão com um conhecido e ele argumentava para mim que ele acreditava que o Espiritismo era algo muito, digamos assim, utópico. Ele acreditava no cristianismo como algo utópico e o Espiritismo mais utópico ainda. Ele dizia assim: Rodrigo, isso não tem muita aplicação prática. Eu olho essas questões e eu falei para ele que eu acreditava, porque o Espiritismo é justamente a prática. É trazer o abstrato para o concreto. Então, quando eu vejo Kardec questionando os Espíritos, eu quero uma questão, eu quero prático, eficaz. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para fazer o mal não estar dentro de mim? E eu não estar no mal? Prático e eficaz. Interessante é a resposta dos Espíritos. Sucinta, curta e muito profunda. Os Espíritos respondem numa simples frase: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta dos Espíritos superiores a Kardec. Qual a forma mais prática
para eu evoluir e para eu me proteger do mal. E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Acontece que os espíritos não estavam conversando com qualquer um. Kardec não era qualquer um. Kardec era uma pessoa moralmente, intelectualmente superior, de uma envergadura moral, de uma condição intelectual extremamente superior, de forma que esses espíritos superiores, eles estavam conversando com alguém, no mínimo, equivalente a eles. No mínimo. Kardec, ao ver essa resposta, ele faz uma outra pergunta. Ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Kardec diz: beleza, tranquilo, top, de boa, eu entendi o que vocês falaram, eu entendi que conhecer a si mesmo é a resposta, só que a dificuldade está justamente nisso. Como eu faço para me conhecer? Como eu devo fazer? Como eu devo agir? Então, um espírito bem mais ou menos vem e responde para Kardec. Ninguém mais, ninguém menos do que o espírito de Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona, um dos pais da Igreja Católica, um dos grandes filósofos e pensadores do cristianismo, com uma vasta obra, ele vem para responder a pergunta de Kardec. E olha só como ele faz uma coisa completamente fora da curva. Quem aqui estuda o Espiritismo, estuda, lê, acompanha, ou já teve a oportunidade de tecer uma conversa, participar de uma reunião mediúnica, falar com um mentor amigo incorporado, um espírito de uma envergadura moral, sabe que eles têm um cuidado muito grande em falar de si mesmos. Um espírito moralmente superior, ele nunca se coloca como exemplo de nada. Então já fica a dica, hashtag fica a dica. Quando você vê uma pessoa falando muito bem de si mesma, bota o pé para trás. Pode ser top em tudo quanto é jeito, mas quem sabe, evoluído ainda falta bastante. Pois Santo Agostinho faz o seguinte: eu peço permissão para vocês para ler a resposta de Santo Agostinho na íntegra. Porque cada frase é bem colocada, cada ponto, cada espaço é uma aula. Santo Agostinho responde assim: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ele está dando um exemplo do que ele fazia. Santo Agostinho diz assim: ao fim da jornada, ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu fizera no dia e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes, em tal circunstância. Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não ousareis confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando eu no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo
E, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Santo Agostinho. Olha só. Um espírito da envergadura de Santo Agostinho chega e diz assim: fazei o que eu fazia quando eu estava vivo. Quando eu estava vivo, dizia Santo Agostinho, no final do dia, ele deitava na cama dele, botava a cabecinha no travesseiro e começava a fazer uma revista do dia dele. Tudo que ele havia feito, tudo com quem ele havia conversado, tudo com como ele havia agido. Ele começa a avaliar, a analisar, se autoanalisar. Será que eu fiz tudo que era certo? Será que eu errei com alguém? Será que eu agi de uma forma que eu não gostaria que agissem comigo? Será que eu fiz com alguém alguma coisa que se tivessem feito comigo eu não ia gostar? Será que eu fiz alguma coisa que eu teria vergonha para me confessar? Olha só que interessante. E ele fala uma hora que é olha, dá um calafrio. Porque ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Se Deus me chamasse agora, eu adentrasse ao mundo dos espíritos onde nada é oculto. Será que eu teria alguma coisa para me envergonhar de alguém? Quanta coisa a gente faz que a gente acha que ninguém sabe. Hoje mesmo, deu um ensejo de eu ensinar uma lição para o meu filho. O meu filho me contou uma mentirinha. Me contou uma mentira. Eu cheguei na sala e ele estava olhando TV e ele estava com o celular jogando. E ele sabia que ele não podia jogar. E ele pegou rápido, botou o celular de lado e disse assim: não, pai, eu só peguei porque eu achei que a mãe tinha mandado uma mensagem. Eu fui lá, peguei o celular, desbloqueei, estava no jogo, ele estava jogando Roblox. Não podia. Não dava, não era, ele não podia. Ele tem 1 hora por semana para fazer isso só. Ele olhou e eu disse: por que tu não me falou a verdade? Porque eu sabia que tu ia me dar uma bronca. Então eu resolvi, daí tu me mentiu, eu achei que ia ser melhor. E daí eu falei: filho, nada que a gente faz é oculto. Quando a gente acha que está escondendo alguma coisa de alguém, a gente só está escondendo de nós mesmos. A outra pessoa que está na jornada física conosco, ela pode até não saber, só que tem uma multidão de desencarnados à nossa volta que está vendo, está olhando, está julgando, está rindo, está caçoando, se é superior, está lamentando. Não há nada oculto. Num plano espiritual, isso fala, André Luiz fala, é como se houvesse um filme, uma fotografia do nosso pensamento vibrando à nossa volta, onde todo mundo pode ver o que a gente está pensando. Então, Santo Agostinho diz assim: e se eu entrasse agora, teria alguma coisa para me envergonhar? Ou se fosse comigo? Eu ia ter, não sei vocês. Tomara. Acredito que sim, salvo se há algum espírito crístico aqui no meio. Se houver algum espírito crítico, eu já peço licença a você pode voltar às suas paragens celestiais. Porque casa espírita é lugar de espírito devedor. Casa espírita é lugar de quem sabe que tem que melhorar muito. O que Santo Agostinho está propondo na prática é autoanálise, reflexão íntima, sincera, tentando entender aonde errou, aonde nós erramos, o que nós estamos fazendo de equivocado. Poxa vida, por que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Sabe, às vezes a gente dá aquela resposta meio enviesada, depois a gente fica pensando: por que eu falei daquele jeito, né? Às vezes alguém fala uma coisa para nós, a gente deveria ter falado diferente. Às vezes a gente deu uma coisa, a gente falou alguma coisa, a gente deu outra.
Às vezes a gente fica pensando sozinho, se eu tivesse voltado no tempo, eu respondia daquilo lá para ela. Não é assim? O que Santo Agostinho está propondo é uma busca dentro de nós mesmos pelo entendimento dos nossos atos íntimos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. É fazer a busca dentro de nós. Afinal de contas, poxa vida, por que isso me irrita tanto? Afinal de contas, poxa vida, por que aquela pessoa me incomoda tanto? Poxa vida, por que quando isso acontece eu sofro tanto? Por que eu reajo desse jeito? Por que eu penso dessa forma? Por que cargas d'água me deixam levar por isso? Por que eu me importo tanto com o que o fulano ou cicrano pensa de mim? Por quê? Por quê? Por quê? E isso, sabe o que isso é? Filosofia socrática. Questionando. Só sei que nada sei, conhece a ti mesmo. Nos entendendo como ignorantes de nós mesmos. O que Santo Agostinho está propondo é que nós busquemos as respostas dentro de nós. É que nós façamos uma viagem para dentro de nós. E essa viagem, eu já vou avisar vocês. Quem não sabe, depois vai ficar sabendo. Se não sabe, não sabia, já sabe agora. Se já sabia, melhor. Mas todos nós vamos precisar fazer uma jornada para dentro de nós mesmos. Se não for hoje, não tem problema, vai ser amanhã. Se não for amanhã, pode ser semana que vem. Se não for semana que vem, pode ser mês que vem. Se não for esse ano, que seja 2024. Se não for em 2024, pode ser daqui a 10 anos. Pode ser daqui a 50 anos. Pode ser daqui a 70 anos. E se não for nessa reencarnação, não tem problema, vai ser na próxima. Mas em algum momento, a gente vai ter que ir para dentro da gente. A gente vai ter que procurar dentro de nós as explicações para aquilo que nos incomoda fora. Porque toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as relações que nós temos desde que nascemos, todas as relações que nós temos com a vida desde que nós nascemos, todas as circunstâncias, desde as mais comezinhas cotidianas do dia a dia, até as mais grandiosas dessa nossa vida, nos remetem para dentro de nós. Todas nos convidam para dentro. Mas o que a gente faz? Pergunta. Eu estou questionando. O que a gente faz? Teimosamente, nós começamos a procurar fora. Nos acostumamos a procurar fora. Vamos e nos remetemos para fora. Uma coisa que incomoda dentro, a gente passa a procurar fora. Toda a nossa vida nos empurra e nos remete para essa viagem interior, mas a gente teimosamente fica procurando fora. A gente acha que as coisas fora de nós interferem dentro de nós, quando a gente não entende que é o contrário que prevalece. As coisas fora de nós só ocorrem porque é o que a gente está vibrando dentro de nós. É o ímã espiritual que nós temos que nos aproxima das experiências necessárias para que nós entendamos e façamos diferente. Essa viagem nós vamos ter que fazer em algum momento. E quem sabe, e aqui fica a reflexão, quem sabe esse seja o grande mal que nós estamos vivendo enquanto coletividade. O grande mal da nossa sociedade atual. Uma sociedade que convida as pessoas a se evadir de si mesmas. Uma sociedade que cria circunstâncias, objetos de consumo e arquétipos de felicidade, onde nós passamos a acreditar que a felicidade está fora. E as pessoas se evadem. As pessoas vão.
As pessoas buscam fora, mas o conflito é dentro. Percebe? Toda a nossa vida nos remete para dentro. A gente teimosamente fica procurando fora. A gente cria uma sociedade, uma coletividade que acredita que o valor deve ser buscado fora. E o que acontece? 30 milhões de pessoas com depressão no mundo. Se nós estamos em 30 pessoas aqui dentro, estatisticamente, no mínimo 10 de nós usam algum remédio antidepressivo, ansiolítico ou para dormir. Pessoas se sentindo cada vez mais solitárias, pessoas se sentindo mais sozinhas, pessoas não conseguindo fazer o básico da sua existência para a sua vida cotidiana ser, no mínimo, possível. Provável. É um encalacrado. É um grande encalacrado que a gente se colocou. Mas a gente precisa sair desse encalacrado. A gente precisa fazer o quê? A reflexão. A reflexão nossa, a reflexão interna. A busca dentro de nós. Porque não adianta curar, isso é o que diz o Espiritismo, não adianta curar o corpo. É preciso curar o espírito. O corpo doente nada mais é do que a manifestação de um espírito que vibra com alguma coisa fora do eixo, com alguma coisa fora do lugar. E a gente encerra a reflexão dessa noite fazendo o link para o Evangelho. O Evangelho de Jesus. Porque nós não enxergamos o Espiritismo longe do Evangelho de Jesus. Então eu vou pincelar uma passagem que, quem sabe, de tantas passagens de Jesus, sempre foi uma que me intrigou muito. E me intrigou demais. É a passagem, e eu não vou entrar e explicar tudo, não vou só pincelar. É a cura de Bartimeu, o cego de nascença, a cura do cego de Jericó. Bartimeu, coitado, um mendigo cego de nascença, nunca tinha enxergado. Ele nem nome tinha. Bartimeu é filho do Timeu. Não dizem que é Bartimeu, mas ele nem nome tinha. Uma pessoa em profunda fragilidade social. Uma pessoa que não tinha nada. Uma pessoa que nunca havia enxergado na vida. E sabe o que me chamava a atenção nessa passagem? Me chamava a atenção porque ele escuta que Jesus está vindo, o cego. Ele se levanta, começa a gritar, chamar por Jesus. Os outros mendigos à volta mandam ele calar a boca. Fica quieto, para de gritar. Ele escuta aquilo, grita mais alto ainda, mostrando a vontade que ele tinha, o ardor, a paixão que ele tinha por chamar Jesus. Jesus escuta ele, manda os discípulos buscarem Bartimeu. Quando Bartimeu vai até Jesus, sabe o que ele faz? Isso é um simbolismo. E a gente precisa estudar um pouco de história para entender. Está lá no Evangelho de Lucas. Bartimeu tira a capa. Sabe que capa é essa? É a capa que o Império Romano, que os romanos davam para aquelas pessoas em fragilidade social terem autorização para mendigar, para serem mendigos, pedirem esmola. Aquela capa era algo que a coletoria romana dava para em casos especiais. Era a garantia de subsistência de uma pessoa em fragilidade como Bartimeu. No momento que Jesus chama, ele pega a capa e joga fora. Olha o que aquele homem fez, olha a fé, olha a disciplina, olha a ideia. Ele não se deixou calar pelos aqueles que queriam que ele se calasse. Ele se levanta, mesmo sem enxergar nada, joga fora a capa que fazia ele ser mendigo e dava a subsistência dele. No momento que aquela capa caiu no chão, já foram uns 3 ou 4 pular em cima. Ele, naquele momento, ele largou tudo. Ele colocou a fé dele em cima daquilo. E levaram ele diante de Jesus. E daí vem o grande questionamento. Porque Jesus chega diante dele e diz assim para ele: o que queres que eu faça? O que queres que eu te faça? Eu olhava assim, que idiotice. Idiota era eu. É claro, o cara era cego, queria enxergar. Ele era cego,
Um pouco menos agora, depois da idade. Sabe por quê? Porque a experiência da vida me mostrou que Jesus estava certo. Porque nem todo cego quer enxergar. Nossa, ficou um silêncio. Nem todo mundo que pergunta quer resposta. Nem todo mundo que diz que tem fé verdadeira. Nem todo mundo que clama por mudança quer mudar. Idiota era eu, idiota não era Jesus. Jesus chega diante de Bartimeu, que não via, nunca tinha visto, ele só sabia que estava diante de Jesus, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Porque aí vem o ponto. Nós vamos abrir o Evangelho, ler Bíblia para cima, para baixo, para tudo quanto é lado, e você nunca vai ver Jesus dizendo assim para alguém: eu te curei. Nunca! O que Jesus falava para as pessoas que ele curava? Tua fé te curou. Tua fé te salvou. Jesus se colocava como o catalisador do processo. A pessoa tinha uma problemática, trazia a problemática até ele, e ele era o catalisador da mudança. Mas Jesus pontuava: foi tua fé que te curou, foi tua fé que te salvou. Porque, vamos lá, todas as pessoas doentes que procuraram Jesus, ele curou? Todas ele curou? Não. Por que ele não curou? Alternativa A, porque ele não podia. Alternativa C, porque ele não queria. B, porque ele não queria. Ou alternativa C, porque Jesus era mais ou menos como ficha do SUS. Só vou curar 6 hoje. O que vocês acham? Ou alternativa D, nenhuma das anteriores. Eu cravo D, não sei o que vocês acham. Nem espírito. Nem do Evangelho. Eu cravo D, nenhuma das anteriores. Sabe por quê? Porque nem todo mundo estava pronto para se curar. Nem todo mundo queria. Nem todo mundo estava com a proposição mental própria para aquela cura. Diferente do Bartimeu. Percebam que quando Jesus pergunta, qual é a resposta do Bartimeu? Senhor, que eu veja. Eu quero ver. Olha, naquela situação onde estava Bartimeu, enxergar era o que de menos fácil ele poderia pedir. Vamos lá. Um homem que nunca enxergou, era mendigo, tu nunca fez nada na vida. Nunca conseguiu fazer nada, abandonado pela família. No momento que ele voltasse a enxergar, ele ia ter trabalho? Não. Ele teria uma herança esperando ele? Não. Ele teria um relacionamento, um casamento esperando ele? Não. Ele teria a família dele junto dele de novo? Não. Enxergar iria trazer alguma facilidade para ele? Mas tem um detalhe. Sabe o que o Bartimeu demonstra com isso? Autoconhecimento. Ele sabia exatamente o que ele queria e o que ele precisava para a existência dele se alterar. Autoconhecimento. Senhor, que eu veja. Ele queria ver. E eu termino agora com o seguinte questionamento a todos os irmãos. Se acontecesse em algum momento da nossa trajetória, se nós estivéssemos diante de Jesus e Jesus nos questionasse: o que queres que eu te faça? O que nós responderíamos? O que nós pediríamos? Quais são os problemas reais e verdadeiros que a gente tem se lamentado? E o que realmente iria fazer diferença na nossa existência?
Cada vez que nós nos remetemos em oração a Deus, nós estamos nos colocando diante do Cristo. E a gente pode falar o que for. Senhor, olha aqui esse problema de saúde. Senhor, olha aqui esse problema no relacionamento. Olha como estão as coisas lá em casa. Senhor, olha o que essa pessoa está fazendo para mim. Senhor, olha a minha conta no banco, o estado que está. Senhor, olha o problema que eu estou tendo no trabalho. Cada vez que a gente ora com um problema, nós estamos nos remetendo ao Cristo. Só que quem sabe, falta nesse momento uma reflexão da nossa parte. Porque cada vez que nós nos remetemos, uma voz silenciosa do Mestre ecoa dentro de nós. E essa voz nos pergunta: o que queres que eu faça? Senhor, eu estou com o meu cheque especial estourado, o cartão está no rotativo, eu não sei de onde tirar dinheiro. E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? O Bartimeu podia ter pedido um monte de dinheiro. Senhor, eu posso ficar cego, mas eu quero ouro. Ia resolver algum problema? Senhor, eu posso ficar cego, mas eu quero ser bonitão. Ia resolver algum problema? Senhor, eu posso ficar cego, mas eu quero a minha família aqui me ajudando. Ele falou que ele tinha convicção dentro dele que alteraria a vida dele. Então, já que estamos falando de visão, o Cristo nos indaga: o que queres que eu faça? Senhor, que eu possa ver. Que eu possa ver o que pode destruir a minha vida e o que pode construir a minha felicidade. Senhor, que eu possa enxergar o real significado de cada pessoa que trata comigo nessa existência, inclusive aqueles que eu não gosto. Senhor, que eu possa ver quais são as dificuldades diante de mim que eu criei com a minha incúria, com a minha imprevidência, com a minha ignorância. Senhor, que eu possa ver o que eu posso fazer para sair dessa alternativa, dessa situação. Senhor, que eu possa ver. Já que a gente está falando só de visão, imagina onde eu posso levar essa palestra. Mas eu sei que vocês querem voltar para a novela. Eu faço questão que assim eu seja. Só que eu quero, eu peço, eu clamo, que nós saiamos daqui refletindo, pensando e indagando. Se estivéssemos diante de Cristo e Ele nos perguntasse: o que queres que eu faça? Será que nós conheceríamos a fundo o que está dentro de nós? Será que nós também não estamos fugindo de nós mesmos? Evadindo de nós mesmos? Será que a gente não tem levado a nossa vida justamente para fugir do encontro inevitável que nós temos de nós para conosco? E agora eu paro de falar. Porque vocês estão acostumados que eu termine as exposições fazendo uma mensagem, fazendo um fechamento. E é isso que eu quis falar no início. Hoje não. Hoje vai cada um para casa com essa indagação batendo atrás da pulga. E eu rezo aos bons espíritos. Eu clamo aos nossos guias espirituais que cada um de vocês, quando deite hoje a cabeça no travesseiro, se lembre dessa pequena exposição e faça como Santo Agostinho. Reflete só por hoje. Pensa. Busca dentro de si. E busca a força para tentar reverter tudo aquilo que a gente percebe que não é bom. Obrigado pela paciência, a caridade de vocês para conosco. Hoje eu fiquei dentro do tempo. Eu falei que ia ser diferente hoje. E que nós tenhamos uma semana abençoada de busca e reflexão. Obrigado, irmão, pela declaração. E respondendo, vamos elevar nossos pensamentos. E a irmã Isa vai fazer a reflexão para os lares.
onde for que é que esteja, pode ligar o pensamento, casa, lá, onde for chegar lá. Amado Mestre, aqui estamos com a mente e o coração abertos para receber todos esses benefícios que a espiritualidade nos traz. Por isso, queremos neste momento orar por aqueles que não te conhecem, Senhor, aqueles que partiram para a espiritualidade de forma violenta, sem te conhecer, sem se conhecer. Que bons espíritos possam neste momento estar amparando esses nossos irmãos que partiram antes de nós, principalmente nossos entes queridos, nossos familiares, aqueles que pensarmos neste momento, levando-lhes a certeza de que um dia estaremos todos juntos, na espiritualidade ou aqui na Terra, como for necessário, para o nosso adiantamento. Por isso, Jesus, somos gratos. Muito obrigada. Que esses irmãozinhos que partiram de forma violenta, pelo suicídio, homicídio, nas catástrofes, nesses desencarnes coletivos, que eles encontrem uma mão amiga, recebendo-os na espiritualidade, dando-lhes a certeza que não estão desamparados, que o nosso Pai Maior sempre envia uma mão amiga, um anjo da guarda. Muito obrigada, Senhor. Neste momento, nós queremos mentalizar a nossa casa, o nosso lar. Que cada aposento da nossa casa esteja sendo visitado por essa energia de afeto, de amor, de saúde. Se algum irmãozinho desencarnado esteja no nosso ambiente, que seja enviado aqui para esta casa de amor, para ser ajudado e amparado. E aqueles outros entes queridos que moram conosco possam estar recebendo neste momento muita energia em forma de saúde e paz. Que os nossos animaizinhos estejam recebendo também a força magnética que estamos enviando para eles neste momento. Obrigada, Senhor. E nós outros que aqui estamos, queremos com muita gratidão pela presença amiga dos nossos anjos da guarda, nossos mentores, agradecer por estes momentos de reflexão e que possamos ir para os nossos lares, para os nossos afazeres, com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Nós vamos para a classe decorrente.